pena que não exista mais no conjunto das contravenções penais a figura da vadiagem. Porque quando o Collor foi afastado da presidência e depois absolvido por falta de provas, eu dizia o seguinte, que o Brasil devia fazer o que fizeram os americanos com o Al Capone, né, o grande mafioso ali dos anos 30, se não me engano. Não conseguiam provar que ele era um assassino, e era ladrão, e era... Tinha sido mandante de vários crimes, matou gente, não tinha jeito. Aí o que eles fizeram? Pegaram pelo fisco. Ele tinha sonegado pagamento de impostos, botaram o bicho lá numa cadeia da boa e resolveram o problema. Eu defendia a seguinte tese, baseada nesse exemplo, que o Collor devia ser preso por vadiagem. Não trabalhava, e eu lia o artigo, eu até me lembrava de memória, agora eu não lembro mais, porque foi logo depois do impeachment. Eu pegava a data redonda, assim, 200 dias de vadiagem, 300 dias de vadiagem, dizia assim, gozava de boa saúde, não tem uma fonte de renda identificável, leva uma vida de nababa ali, então é vadiagem. Ele tinha que explicar isso aí. Esses professores que fazem greve, eu falo isso com a tranquilidade, repito aqui, porque eles sempre dizem a mesma coisa. Não gosta de professor, então eu estou proibido de não gostar de professores, porque minha mãe foi professora, todas as minhas tias foram professoras, meu pai foi professor, e tenho irmãos e sobrinhos professores. Então, estou em casa. A minha mãe teria vergonha de ser professora num momento desses, porque os professores, de modo geral, e esses da turma da universidade, eles estão infectados aí por uma estranha forma de exaustão, que é provocada pelo excesso de vagabundagem. E ficam tanto tempo sem trabalhar que eles estão exaustos, e aí precisam descansar. E o governo de São Paulo diz que as escolas vão ficar abertas. Vem professores, pais e alguns pediatras, com 5 neurônios na cabeça, porque os bons pediatras estão dizendo o contrário, estão melhor entrar em férias. Eu sou do tempo em que as férias consumiam 3 meses. Você tinha férias em janeiro, fevereiro, e depois as férias de julho. Eles estão entrando em férias de verão agora, nas férias de verão, o que significa, já falaram que não vão trabalhar, significa que agora o ano letivo tem 3 semanas. Porque se você somar todas as bobagens que eles tentaram transmitir aos alunos, e porque o sistema de aulas virtuais do Brasil é uma porcaria, né, só dá trabalho para mãe, avó, coisas desse tipo, não conseguiram ensinar ninguém mais de 3 semanas. Então inverteram tudo e abriram uma cicatriz na formação desses garotos ou dos marmanjos da universidade que jamais vai cicatrizar, né? Jamais será fechada. Coisa de vadio, né? O Augusto Nunes teve, na verdade, essa participação aí na opinião dele sobre professores, em especial professores de universidade pública. Nas palavras dele, utilizadas nesse programa Pingo nos Is, foi que professores, em especial de universidades públicas, são vagabundos e vadios, que eles estão acometidos dessa doença porque eles trabalham pouco, eles trabalham num ano letivo de 2, 3 semanas e agora eles querem essas férias, como ele colocou aí, de sei lá, porque no tempo dele, férias tinham apenas 3 meses e agora os professores não querem trabalhar, aparentemente, isso porque o MEC revogou a portaria sobre o retorno das aulas presenciais já em janeiro. Tá tendo essa discussão agora se voltam-se as aulas presenciais, em especial aulas de Universidade Federal, se volta a aula presencial ou não. O Augusto Nunes resolveu colocar e defender que ele acha que tem que voltar até essa condenação por vadiagem, porque pelo que eu entendi ele quer categorizar os professores que não querem a volta à aula presencial por vadiagem. Ele gostaria de prender professores universitários por vadiagem, como ele colocou nessa interpretação dele, assim como ele defendia para o Collor. Esse é o raciocínio desse jornalista, comentarista político, analista político, sei lá o que é que você chama ele, também que presenciou, que foi o ator principal de uma agressão que aconteceu há um tempo atrás, quando a Jovem Pan convidou o Glenn Greenwald para participar do programa do Pânico, em que eles estavam entrevistando, e o Glenn Greenwald agrediu fisicamente, ele literalmente deu um tapa, um soco no Glenn Greenwald, o convidado do programa, por discordar das opiniões. Esse é o Augusto Nunes, que agora defende prisão de professor universitário por vadiagem.
Nós vamos conversar sobre esse papo aqui, mas antes eu convido você para se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ou inscrita, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo nas tuas redes sociais, porque não dá para ficar parecendo que realmente professor é vadio, que professor é vagabundo, que professor tem que ser preso por vadiagem, como esse Augusto Nunes fala. Eles têm um microfone na mão que atingem, que chegam em centenas de milhares de rádios. E essas centenas de milhares de rádios, eu não sei por quanto tem que se multiplicar para entender a quantidade de espectadores, de gente que está ouvindo efetivamente isso. É uma vergonha que a Jovem Pan continue dando espaço para esse jornalista que já agrediu um convidado. Mas tudo bem, esse é o Brasil que a gente vive, esse é o jornalismo, o caminho de comunicação que a Jovem Pan escolheu. Eu também deixo aqui na descrição desse vídeo, se você está assistindo pelo YouTube, link para absolutamente tudo, link para a loja Vista Resista, se você quiser conhecer as camisetas aqui do nosso canal que a gente ajuda a divulgar, tem as estampas, uma mais bonita do que a outra, vistaresista.com.br, deixo as minhas redes sociais, @GabrielMonta com 2 T's, caso você queira me acompanhar, tanto pelo Instagram, Twitter, TikTok, PicPay, sei lá onde, tá tudo ali, aqui na descrição, ou então @GabrielMonta com 2 T's, como eu disse, e peço para que você apoie meu trabalho, tanto pelo apoia.c/nadasecria, quanto se tornando um membro ou uma membra. Gente, existe a palavra membra e eu vou continuar falando membra, ok? Ok. Tem o link aqui, seja membro, clica ali, você dá o clique, se torna um membro e aí você apoia o meu trabalho para que eu continue fazendo e desmentindo inclusive isso que o Augusto Nunes falou, porque ele acha que professores são vagabundos, que estão com vadiagem, diz os vários parentes direto e indireto que ele tem, que são professores, mas eu queria dizer para o Augusto Nunes que esses professores que ele está citando, então, provavelmente são vadios e vagabundos, porque a percepção que ele está tendo de professores que não querem trabalhar, que não trabalharam, que não fizeram isso, que não fizeram aquilo, que não deram aula, está extremamente equivocada. Ele não sabe, ele não tem a mínima noção da realidade da universidade pública no país, dos professores e dos alunos e do ensino remoto, no ensino à distância, sei lá como é que você está chamando isso. Ele não tem a mínima noção do esforço que todos os professores universitários fizeram, e eu estou falando aqui de Universidade Federal, fizeram para adaptar as aulas. E quando eu digo adaptar as aulas, é tentar adaptar a esse formato aqui por uma câmera que, quando está falando com os alunos, a maior parte dos alunos está com a câmera desligada. E aí ele está praticamente falando sozinho, com os alunos com a câmera desligada ou no microfone no mudo. Eles não sabem o esforço para algumas matérias que era ter que dividir ou colocar mais de 1, 2 telas, a quantidade de funções que esse ensino exigiu dos professores que não necessariamente eles precisavam ter ou precisavam saber e eles tiveram que aprender num curto espaço de tempo e colocar em prática. Ele não sabe, esse Augusto Nunes, o esforço também dos alunos para adaptar a rotina da casa, que muitos não têm nem o espaço para estudar, para conseguir fazer a aula, para tentar juntar todas as coisas da vida, que é trabalho, é faculdade, é família, é confusão, é problema psicológico, que professores também têm, mas alunos também têm. E o Augusto Nunes não sabe dessa realidade. Ele não sabe que teve universidade que terminou, e eu tô falando isso porque eu sou estudante de universidade, eu sou estudante da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele não sabe quando terminou. Eu queria estar nessa bancada para perguntar para o Augusto Nunes em que data que começou as aulas nesse ensino à distância de cada uma das universidades federais. Eu ia pedir data de 3 universidades. 3, para ele me falar 3. E eu tenho certeza absoluta que ele não ia saber dizer uma. Se eu perguntasse a data que terminou o semestre, ele não saberia me dizer. Ele não saberia me dizer quando e como que foi decidido. Qual foi a reunião? Quais foram as decisões? Quanto tempo demorou para se chegar nessas decisões? Ele não saberia me responder nenhuma pergunta, porque o que ele está fazendo não é uma questão de levantar argumentos e dar a opinião dele.
em cima de fatos, porque ele tá dando a opinião dele, ele tá criando teorias e falando coisas em cima de fatos que não existem. É muito fácil você opinar, você dar a tua opinião quando você cria uma coisa que não bate com a realidade e você trata isso como um fato. É o que o Augusto Nunes fez e faz com muita frequência. E é por isso que agora, quando chega ali na conclusão do raciocínio dele, ele quer prender professor por vadiagem, porque ele não sabe o que o professor está fazendo, ele não sabe a função do professor, ele não sabe quanto tempo os professores estão trabalhando, ele não sabe nada da realidade da universidade pública. Ele não sabe absolutamente nada, mas ele cria um fato e coloca, joga no ouvido das pessoas como se aquilo ali fosse a realidade, como se aquilo ali fosse o que estivesse acontecendo. Olha, me desculpa, Augusto Nunes, mas se é para chamar alguém que está praticando vadiagem, que é vagabundo, que é vadio, eu diria que isso se encaixa em pessoas que não querem estudar os assuntos, que não vão pesquisar, que não gostam de gastar um tempo para entender o assunto que vão opinar e simplesmente começam a abrir a boca e falar merda. Quando essas pessoas não se preparam para aquilo que elas vão falar, se inventam qualquer coisa da cabeça delas porque não precisa muito esforço, é só abrir a boca e falar qualquer besteira e no final do mês vai ter ali o salário, não importa se você falou a verdade, se você mentiu, se você falou algo que é verdadeiro, se você agrediu alguém ou não, como você já fez, independente vai ter o salário lá no final do mês, eu chamaria isso de vadio. Eu chamaria isso de uma pessoa que está vagabundeando. Mas eu não faço. E eu não faço por uma única razão. É isso que nos diferencia. É isso que diferencia um aluno da Universidade Federal de uma pessoa que não se prepara para falar sobre o que ela está falando. É isso que diferencia um professor, qualquer um deles, desse cara, desse profissional que você se tornou, que vai de agredir convidado a falar coisas que você nem sabe do que tá falando, tá? Convido todo mundo para se inscrever, como eu já disse, compartilhar nas redes sociais esse vídeo para não deixar que esse papo dele fique como verdadeiro, porque não é verdadeiro, nem de perto, nem de longe, nem de qualquer ângulo. Ele não sabe do que ele tá falando, ele não sabe a realidade da universidade pública e eu vou dizer mais, qualquer universidade pública que voltar às aulas presenciais no meio de uma pandemia vai estar manchando seu nome na história. Porque o que a gente faz, o que a gente estuda e o que tem pessoas que trabalham é baseado em ciência. E uma universidade não vai voltar às aulas porque o presidente da República quer ou porque o Augusto Nunes acha que é vadiagem. A universidade pública vai seguir aquilo que o governo deveria seguir, a ciência. E se estiver dizendo que não, sinto muito, não vai voltar. Porque a universidade vai estar negando aquilo que ela deveria fazer, aquilo que ela deve produzir, aquilo que ela deve fazer com os alunos dela, que é ensinar a respeitar a ciência, coisa que o Augusto Nunes não faz. Ele ensina o contrário, a desrespeitar a ciência, desrespeitar professor, desrespeitar pessoas íntegras que estão ali trabalhando todos os dias num esforço absurdo. É só isso que eu tenho para falar. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau.